Após a Revolução dos Cravos, em abril de 1974, Portugal viu-se confrontado com um movimento migratório sem precedentes na sua história e que marcou a memória coletiva portuguesa. Entre maio de 1974 e finais de 1976, mais de 500 mil de portugueses, muitos dos quais já nascidos em África, chegam a Portugal vindos das ex-colónias. Estas pessoas viram-se forçadas a abandonar as suas vidas, muitas delas com dezenas de anos, deixando tudo para trás, para começar uma vida nova em Portugal. Muitos vieram para o Cartacho. No caso concreto do Cartacho, também à semelhança daquilo que se passou no país, há um segundo fenómeno, por alturas de 75, 74, 75, 76, que me parece também, do meu ponto de vista, que tem um franco impacto nos anos seguintes no Conselho do Cartacho. E refiro-me ao regresso de muitos portugueses que estavam nas ex-colónias. Designadamente os retornados, se assim quiseres. A este grupo juntam-se também todos os militares que regressam do ultramar, tendo saído da guerra que Portugal tinha aí desenvolvido. E, portanto, há um conjunto, estima-se que entre 600 a 700 mil pessoas de repente regressam a Portugal. Só para termos uma ideia do impacto disto no Cartacho, em 1960, o Cartacho tem cerca de 20 mil residentes. 20 anos depois, em 1980, tem cerca de 22.500 pessoas. Significa isto que nós tivemos um crescimento populacional em 20 anos superior a 10%, o que é um crescimento populacional absolutamente extraordinário. Mas que é também equivalente àquilo que se passou um pouco no país inteiro, porque houve comunidades ao longo do país que receberam um conjunto de gente de fora, que eram portugueses e que de alguma forma depois acabaram por impactar naquelas sociedades. Em primeiro lugar, uma grande tristeza, não é? Por se ter abandonado os amigos, a terra, as coisas, os animais de estimação, portanto, por se ter abandonado a casa, não é? Construída pelo meu pai, com os sacrifícios que se pode pensar que facilmente se adivinham que o enfermeiro do Estado terá sido obrigado a fazer para construir o apartamento, para pagar o apartamento, comprá-lo. Portanto, houve uma grande tristeza ter abandonado tudo isto, não é? Não somos retornados, nós somos pessoas que fomos forçados, somos migrantes, nós fomos obrigados a sair do nosso país. Pese embora fôssemos moçambicanos, tivemos que renunciar à nacionalidade moçambicana, porque senão não podíamos sair. Portanto, logo que ficássemos moçambicanos, eles não nos davam passaporte de saída, portanto, a gente não poderia sair do país. Tinha muita pena nós termos vindo, estarmos na situação que estávamos, que era o chamado uma mão à frente e outra atrás, e então as pessoas emprestavam-nos as cadeiras, emprestavam-nos os bancos, emprestaram-nos as camas, emprestaram-nos tudo para podermos começar a vida aqui, e tínhamos outro grupo de pessoas que nos mandava ir para a nossa terra, que nos ia dizendo que estávamos cá a roubar-lhes o trabalho, e que havia esse outro grupo de pessoas que, de uma forma mais ou menos velada, nos marginalizava, não é? A vinda deste número elevado de pessoas das ex-colónias, em tão pouco tempo, teve um grande impacto e levou a que houvesse um choque de realidades que acabou por transformar a sociedade portuguesa. Na sua grande maioria, tinham menos de 40 anos, eram mais instruídos
e tinham melhores condições de vida e mais liberdade em África. Depois de terem perdido terra, casa e emprego, tiveram de começar uma vida nova. Com muitas dificuldades, estas pessoas conseguiram integrar-se, contribuíram para a modernização dos locais onde se instalaram, alguns abriram novos negócios e revolucionaram os costumes. Foi a relação entre as pessoas, que era uma relação muito distante, muito desconfiada. Eu vinha habituado a uma relação, a que nós chamamos uma relação de quizomba, uma relação muito próxima, uma relação de confiança, e encontro uma sociedade onde as pessoas estão muito de costas viradas uns para os outros. Em 76, nós fomos ao Ateneu, eu e ela. Eu ia de calções, ela também ia de calções. Como Não nos andava? deixaram entrar. Umas sandálias de pneu e vamos para entrar. As pessoas não podem entrar Desta aqui assim, forma, têm não que ter umas podem entrar calças, aqui. não podem vir para aqui assim nesse estado. Bem, a gente virámos as costas, viemos embora. Fomos quer dizer, aprendendo. Fomos. E depois era a maneira como as pessoas se vestiam. Não é? Bem, em primeiro lugar, eu não sabia o que era uma camisola de lã, muito menos um casaco. Não é? E depois via as pessoas muito agasalhadas, via as raparigas particularmente com saias muito compridas. E isto, pronto, esta sociedade completamente diferente da sociedade onde eu vinha, das pessoas com todo à vontade se despiam, se vestiam pouco, naturalmente, sem nenhum complexo, sem nenhum voyeurismo, sem nenhum exibicionismo, inclusivamente. Esse conservadorismo, a gente foi também, penso que também ajudámos a alterar. Do estilo de eu sair de casa e trazer uma blusita de verão só presa aqui e aqui, que por acaso era dos Porfírios, e o barbeiro lá do lado, quando eu olhei... Havia um pensei, barbeiro ali na esquina, depois era a futural olhei ali, para não ele, é? vi ele com os coisinhos na mão Eles todos com as tesouras cá fora a olhar para ela. E os clientes, e eu olhei e pensei, há um acidente lá em baixo. Não, depois percebi que o problema era eu. Pronto, mas depois entrava no carro, opá, não ligava. Pois, porque em Angola a ditadura, digamos assim, estava apontada para os movimentos de libertação. Não havia liberdade de expressão, porém havia muito mais liberdade do que em Portugal. Mas o regresso de muitas destas pessoas, algumas delas não regressaram, nasceram lá fora e vieram depois com os seus pais e com os seus parentes para o Cartaxo e para muitas outras terras. Teve também impacto também na nossa comunidade do ponto de vista económico, do ponto de vista social, porque muitos deles vieram criar novos negócios. A gente tinha, portanto, o meu sogro tinha trazido algum dinheiro, que foi o dinheiro que ele meteu dentro da loja. Vamos já a Valentim de Carvalho, disse-lhe que queria abrir uma discoteca no Cartaz, de venda de discos. Eles faziam edições muito limitadas e eu tinha que importar discos dos Estados Unidos e de Inglaterra, até que comecei a ver que a minha discoteca era conhecida. Vinham fulanos do Porto, vinham fulanos de Lisboa. A primeira montra que se fez foi com, na altura, artigos da Triumph. Não havia cá luz negra. Aquela luz que tem nas discotecas que realça o branco, não havia cá. E nós tínhamos trazido 2 ou 3 lâmpadas daquelas de Moçambique. E pusemos nessa montra. E pusemos na montra. A sobressaiu. O que é que acontece? As A roupa branca, os dos sutiãs, sutiãs. as Ficou cintas, assim uma montra divinal. No dia a seguir tivemos que tirar. Tive de desmanchar a montra. Chegou a passar um casal. Eu disse assim, não acho que isso é loja de prostitutas. Verdade. Pronto. Não estou a dizer que eram todas Tal as era o pessoas. conservadorismo. Exatamente. Exato. O conceito. Pá, Era um ficava conceito, chocada. não é? Portanto, o boom da venda era tão grande, e as pessoas estavam tão ávidas de alterar esse tal conservadorismo, esse comportamento, que elas depois começaram a ver nas outras pessoas a alteração e começaram a querer ser como as pessoas e começaram então a consumir roupa. E aí o Astpaus, Conseguimos, pronto. O Astpaus vendeu em milhares e milhares. Este cinzento que pairava e que muitas vezes não admitiam e não queriam que as filhas
até fossem à loja, o que não aconteceu. Tínhamos a juventude toda a entrar lá dentro e a quererem as calças da, qual foi a primeira? Da Spencer. Da Spencer & Jones, que era assim uma coisa. E a roupa francesa, que também tínhamos um grande fornecedor em Lisboa, que era, ele dizia-nos, dia tal, venham, porque era tipo essa única peça. Nós íamos, trazíamos, ou então chegámos a ir nós e a Inglaterra também. Nós tentámos mesmo ser vanguardistas e acho que fomos. E na escola do magistério primário nós tínhamos um grupo de teatro que fazia aquilo que se chamava teatro de intervenção, portanto andávamos de aldeia em aldeia a fazer teatro ou procurando transmitir informações sobre saúde, sobre higiene, Ingressei imediatamente no Teatro Amadores Combate, que era um grupo virado para o teatro para crianças, com desenvolvimento de uma técnica a que chamávamos o teatro de objetos, portanto, com os objetos do cotidiano representávamos textos que eram construídos pelo próprio grupo. Fazíamos espetáculos praticamente todos os fins de semana, em tudo o que era terrinha, não é? Nós fizemos espetáculos em sítios onde nem sequer havia um palco, não é? Houve alturas em que tivemos que juntar lá uns fardos de palha com umas tábuas por cima e tal para podermos representar, não é? Para termos um palco. Portanto, porque o teatro também, nesta época, nos finais de 70, princípios de 80, era muito solicitado. Também não havia, nas pequenas localidades, nas aldeiazinhas por aí fora, não é? Não havia nada. Não é? As pessoas, enfim, nós fazíamos um espetáculo... E enchia-se de povo. Enchia-se de povo e depois era um grande lanche, não é? O lanche é que era um banquete de todo tamanho, sempre, não é? Mas há outras dinâmicas que têm grande impacto na nossa sociedade. É fácil de ir ao passado e sem rebuscar muitos números para chegar, por exemplo, à conclusão que os hábitos que estas comunidades trouxeram para Portugal impactaram em muito depois a forma como se convivia e como se socializava